pessoal! Neste vídeo vou mostrar como usar o IDE Apache NetBeans para construir uma aplicação simples que calcula as raízes de uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau tem a forma geral y igual à função de x, e essa função é a que multiplica x ao quadrado mais b que multiplica x mais c, ou simplesmente ax2 mais bx mais c. A, B e C são seus coeficientes reais e devem ser fornecidos para que possamos calcular as raízes desta função utilizando a fórmula conhecida como relação de Bhaskara. As raízes podem ser calculadas fazendo a seguinte operação: menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo dividido por 2 vezes a. Delta, por sua vez, é calculado por b ao quadrado menos 4ac. Também devemos notar que, quando a é igual a zero, não é uma função de segundo grau. Se o delta é negativo, não existem raízes reais. Se o delta é igual a zero, as raízes reais são iguais. E apenas no caso que delta é maior que zero, ou seja, positivo, as raízes reais serão distintas. Com o NetBeans já aberto, deveremos iniciar o nosso trabalho criando um novo projeto. Acione esse botão para criar um novo projeto. Mantenha a categoria Java with Ent, selecione o tipo de projeto Java Application e selecione Next ou Próximo. Nesta janela, dê um nome ao projeto, por exemplo, OJG Bhaskara. Não marque a opção Create Main Class e avance. Quando o projeto for criado, ele aparecerá no inspetor de projetos e, expandindo, perceberemos que a pasta Source Packages está vazia. Acione o botão direito sobre Source Packages ou código-fonte, selecione New e então a opção JFrameForm, que é a janela básica Java que constituirá o nosso projeto. Quando o assistente aparecer, dê um nome à janela. Bhaskara novamente é um bom nome. Use como nome de pacote alguma denominação específica. Sugiro agora OJG. Acione Finish ou Fim. Com esta janela básica, vou começar adicionando um rótulo neste canto da janela. Este rótulo vou utilizar para incluir uma figura, tornando a nossa aplicação um pouco mais simpática. Nas propriedades do rótulo, que devem aparecer aqui no inspetor de propriedades, observe que Icon é a opção de incluir uma figura neste componente. Está vazio. Selecione os 3 pontinhos, ou as reticências. Neste assistente, vamos importar uma figura para dentro do projeto, que é a opção mais conveniente para que ela seja sempre incluída no próprio código da aplicação. Procure no seu sistema, no local adequado, onde estão as figuras. Por exemplo, no meu caso, no diretório Pictures. Com a figura desejada selecionada, use um dos pacotes existentes, por exemplo, OJG, que faz parte do projeto, e acione Finish. A figura já foi pré-carregada, bastando dar um OK para que ela seja exibida no rótulo. Como não desejamos exibir a figura e o texto do rótulo, removeremos da propriedade Text o texto JLabel1. Um Enter atualiza o componente. Acrescentaremos agora uma sucessão de componentes, 3 rótulos e 3 caixas de texto, intercalados. Use as linhas para fazer um bom alinhamento dos seus componentes. E também manter um distanciamento, razoavelmente homogêneo entre esses elementos da aplicação. Temos 3 caixas de texto para os 3 coeficientes. Falta um botão
funcionamento do cálculo e um último rótulo seria uma ótima opção para que tenhamos os resultados. Nessa caixa de texto, vou esticá-la até o fim e depois voltar para que ela seja ancorada nesta lateral direita do form, de maneira que quando a janela crescer ou diminuir, esses componentes acompanhem, sejam redimensionados, tornando-se proporcionais. Faço o mesmo com o botão. Esse rótulo estico até a parte de baixo para colá-lo na parte inferior da janela e depois à direita, fazendo a mesma coisa na margem. Percebemos a ancoragem por conta dessas pequenas setas azuis que indicam onde o componente ficará permanentemente encostado. Usando o botão Preview, podemos ter uma ideia de como a aplicação ficará no final. Redimensionando a janela, percebemos o efeito dos componentes serem redimensionados. Este rótulo J5 é mais difícil observar porque não tem conteúdo. O layout parece bom. Vamos agora ajustar as propriedades destes componentes já adicionados. Após fechar o preview, seleciono o primeiro rótulo e a sua propriedade será apenas o texto A. Se desejar, você pode trocar o fonte colocando um negrito, por exemplo, para acrescentar um pequeno efeito, um destaque. A caixa de texto 1 não deve ter um conteúdo inicial, então selecione a propriedade text e delete o conteúdo. A dica de ferramenta poderia ser algo como valor do coeficiente A. Vou copiar porque isso será útil para os coeficientes B e C. Enter para atualizar. Isso não é visível porque é a dica de ferramenta. No outro rótulo, JLabel 3, será o coeficiente B. Atualizo o fonte para incluir o mesmo efeito negrito. Na outra caixa de texto, removo o texto e acrescento valor do coeficiente B. Enter para atualizar essas propriedades. Repetindo o processo para o outro rótulo, atualizando o seu fonte e a caixa de texto que sobrou. O botão deve ter, por exemplo, como rótulo calcular. Para ajudar o usuário a acionar esse botão sem necessariamente utilizar o mouse, colocarei o mnemônico C maiúsculo, fazendo que Alt e C seja a combinação que acione esse botão. E a dica de ferramenta poderia ser determina as raízes do polinômio, ou desta função de segundo grau. Esse último rótulo deve apenas ficar vazio. Todos os componentes já estão ajustados. A programação adicionada deverá ser aquela que, quando acionamos o botão, produz o cálculo das raízes do polinômio partindo destes três coeficientes e fazendo com que os resultados possam ser exibidos nesse rótulo, o JLabel 5. Dando um duplo clique neste botão, o código é aberta a aba de código, substituindo a exibição do projeto, e percebemos a adição deste método JButton1, o nome do nosso botão, ActionPerformed, o evento, na verdade, o listener ou o handler que vai responder ao evento de ação correspondente ao acionamento do botão. Deveremos colocar aqui o código correspondente à programação desejada. Vou colar aqui o código necessário para essa etapa do programa. O que é esse código? Então, a partir do início desse método,
temos aqui a declaração de 3 variáveis do tipo double, ou seja, reais, para os coeficientes. E aqui a conversão de cada uma das caixas de texto, do conteúdo de cada caixa de texto, para cada uma das variáveis que correspondem aos coeficientes. Ou seja, a caixa de texto 1, pegamos o texto da caixa de texto, desta caixa de texto com getText, usamos double, parse double para converter o texto num número real armazenado em A, fazendo o mesmo para B e depois para C. Com tudo correndo bem, deveríamos verificar se A sendo zero, situação em que não é uma função de segundo grau, e nesta situação colocando o quê? Atualizando o texto do rótulo 5, que é aquele que mostra os resultados, com essa mensagem. Quando A não é igual a zero, temos uma situação de um polinômio válido. Portanto, poderemos resolver o problema iniciando o cálculo pelo delta. Delta, como nos lembramos, é b ao quadrado, ou b vezes b, menos 4ac. Após o cálculo do delta, verificamos as 3 situações, dele ser menor, igual ou maior do que zero. Um primeiro if verifica se o delta é menor que zero, situação onde não existem raízes reais, texto que vamos colocar no rótulo J5, JLabel 5, que informa esse resultado. Um else acrescenta uma segunda situação. Então, se não for menor do que zero, verificamos então se é igual a zero. Se o delta é igual a zero, as duas raízes são iguais, que podem ser calculadas dessa maneira. Menos b, um dos coeficientes, dividido por 2 vezes a. Atualizamos então o rótulo JLabel 5 para que mostre esse texto. As raízes reais são iguais. A última situação, que não requer teste, porque já verificamos se é menor que zero e se é igual a zero, portanto, situação em que o delta é maior do que zero, podemos calcular as duas raízes x1 e x2, fazendo menos b mais raiz quadrada de delta, ou menos b menos raiz quadrada de delta, sempre dividindo esse resultado por 2 vezes a. Observe o uso dos parênteses para garantir a exata sequência das operações, não para garantir que as operações sejam executadas na sequência correta. A última atualização do rótulo JLabel 5 é aquela que vai mostrar duas raízes reais. Então, temos aqui um texto que concatena a mensagem e os valores de x1 e de x2. A aplicação já está pronta. Podemos até executá-la. Sugiro que você venha aqui e faça um Clean Build Project para garantir que todo seja gerado adequadamente, assim como a própria imagem colocada na aplicação seja incorporada ao pacote compactado de código, ao arquivo jar gerado por tudo isso. Após alguns instantes, depois que a compilação é concluída, o que notamos pela ausência, daquela barrinha movimentando-se aqui embaixo na barra de status do NetBeans, poderemos acionar o botão de Run ou Play para executar essa aplicação. É comum que apareça esta janela dizendo que não existe uma classe principal ajustada, mas com a sugestão da nossa janela Bhaskara, o que devemos aceitar. O programa começa então a ser executado. Depois de alguns instantes, podemos perceber que a janela será exibida aqui no canto superior esquerdo da janela. Podemos agora aqui movimentar a janela para qualquer lugar da nossa aplicação. Falta ajustar o título da janela e podemos testar. Se deixamos em branco e acionamos o botão Calcular, embora não aconteça nada com a aplicação, o que é um problema, porque o usuário fica, digamos assim, no escuro, notamos dentro do NetBeans que alguns erros aconteceram. Precisamos, então, melhorar o código da aplicação
porque nem sempre o usuário fornecerá valores adequados para que tenhamos o cálculo das raízes. Na verdade, o código que usamos, o código da programação utilizada está correto, mas apenas funciona quando o usuário fornece valores adequados. E nem sempre isso vai acontecer. Voltaremos então ao código. Fechamos a aplicação e observamos novamente a parte inicial do código, onde existe a conversão. Nesse ponto é onde ocorrem os principais problemas dessa aplicação, quando o usuário não preenche adequadamente valores para A, B ou C, deixando-os em branco ou simplesmente colocando textos ou outras coisas inválidas como número. Para evitar fazermos um teste muito sofisticado, podemos acrescentar aqui uma operação de monitoramento, um bloco try, catch, que vai encerrar, vai separar esse código em dois segmentos. Este segmento é aquele que desejamos executar, que é a situação de funcionamento normal do programa e que passará dentro desse try a ser monitorado. Uma tabulação aqui ajusta o alinhamento. Os erros que podem acontecer no Java são sempre sinalizados por exceções. Essas exceções acontecerão em tempo de execução, no nosso caso. Então, esse é um erro conhecido como uma exceção, um erro conhecido como runtime exception. Acrescentamos esse erro, que é o que será monitorado por esse bloco try. Caso aconteça algum erro neste trecho do programa, a execução será desviada para o bloco catch. Se não acontece erro algum, o programa segue com a programação após o bloco try catch, sem executar o que existe aqui. Ou seja, no bloco catch, teremos o código de erro, o código que será executado apenas quando acontece algo errado lá no try catch. Este é o código necessário para o tratamento de erro no nosso programa. Vamos exibir um diálogo pré-fabricado. Caso o NetBeans não reconheça o JOption pane, que é esta fábrica de diálogos pré-fabricados, utilize Ctrl+Shift+I para que as importações sejam corrigidas. ShowMessageDiálogo é uma função deste painel de opção do JOption pane que permite exibir uma mensagem de erro com um título e também com um íconezinho. Liga a mensagem de erro à nossa aplicação, fazendo que ela se torne modal, ou seja, quando aparece a mensagem de erro, não podemos usar a aplicação. Esta é a mensagem de erro. Esse terceiro valor corresponde ao título da nossa janela de erro. E esse quarto valor é uma constante que diz qual o tipo de ícone que devemos utilizar na nossa janela de erro. Error message, information message, warning message são várias opções. Error é a mais adequada no nosso caso. A execução da aplicação só ocorre após o usuário confirmar o diálogo, ou seja, acionar seu botão OK. Depois disso, faremos o quê? Selecionaremos todo o conteúdo da primeira caixa de texto e desviaremos o foco para essa mesma primeira caixa de texto, facilitando a vida do usuário na revisão dos valores. O return é porque não existe necessidade do código prosseguir, ou seja, não devemos calcular os valores das raízes, porque não faz sentido, já que ocorreu um erro. Reforçando então, quando isto acontece, ou seja, a conversão dos três valores acontece normalmente, o bloco catch não é executado e a execução segue após esse bloco. Quando acontece algum erro, teremos a exibição da mensagem, o desvio do foco e encerramos o processamento nesse ponto. Podemos testar a aplicação para ver como ficou. Após acionar o play, a aplicação será carregada novamente e podemos testar. Ao apertar calcular,
surge então o nosso diálogo de erros, com o ícone Error Message, a mensagem de que os coeficientes não são válidos e o título. A aplicação, não conseguimos selecionar a aplicação. Teremos que primeiro confirmar fechando o diálogo para depois continuar. Colocando valores, por exemplo, 0, que não são válidos, então não existe erro na entrada de dados, e aí surge uma mensagem adequada de erro aqui. Colocando outros tipos de valor, percebemos a exibição de mensagens. A janela pode ser redimensionada para que tudo funcione. Talvez seria melhor mexermos um pouco na maneira com que as mensagens são exibidas, assim como também colocar um título na janela. Fecharemos a aplicação, voltamos ao modo de desenho. Selecionando a janela da aplicação, poderemos colocar como seu título Bhaskara. Último ajuste, volta ao código. Com isso, temos uma boa aplicação com toda a edição feita. Uma última execução permitirá confirmar como desejamos. Nossa janela agora tem um título, a mensagem de erro continua sendo exibida. Quando colocamos valores válidos como número, mais inválidos, temos uma mensagem melhor formatada. E, à medida que colocamos valores diferentes, podemos testar diferentes situações da nossa aplicação. Lembrando que podem ser colocados valores reais para exibição das mensagens. E com isso temos uma boa aplicação, razoavelmente bem organizada